Olá, aqui é Ederson Ramos. Estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal. E o tema de hoje é: já que caiu na água, então nade. Curta, comente e compartilhe. Certa vez, em uma dinastia, um rei que já estava ali com a sua idade avançada, ele tinha apenas uma filha mulher, que era a princesa. E ele, muito preocupado, começou a falar com sua esposa, a rainha, que precisava que alguém o substituísse pós-morte. E então ele, querendo casar ali a sua filha princesa, ele entende que precisa de um homem valente, forte, que assumiria ali então o reinado. Nessa dinastia, este rei era um rei muito bom e ele pediu para que o arauto proclamasse que o rei estava fazendo um desafio. E nesse desafio tinha o dia e a hora marcado. E então foi proclamado para toda a dinastia que o rei havia feito um desafio para todos os homens daquela cidade, que eram homens solteiros. E qual era a grande proposta do rei? Aquele que vencer o grande desafio, vou dar a minha filha princesa em casamento e logo a posteriori vai assumir o reinado pós minha morte. E então todos os homens se aglomeraram no dia que o rei havia determinado, e então este palácio do rei ficava em uma espécie de ilha que separava ali as pessoas e a cidade. E então este palácio que ficava no meio dessa ilha, ele era cercado por crocodilos. E então, cercado por crocodilos, este rei determinou que aquele que vencesse o grande desafio levaria a mão da princesa. E qual era esse grande desafio? O desafio era exatamente o fato de conseguir chegar até o palácio. O homem que conseguisse nadar e chegar do outro lado até o palácio receberia a mão da princesa em casamento. Porém, as águas ali eram lotadas de crocodilos para a proteção do palácio, do rei, da rainha e da princesa. E então todos os homens ficaram todos eufóricos. Porém, toda a cidade estava ali, todos avaliando aquela situação e ficaram atônitos, porque era um desafio muito complicado. Até que em dado momento um homem nadou, mergulhou e começou a nadar e braçadas, e todos começaram a gritar, porque pensaram que este homem, inclusive, ele iria ser morto pela bocanhada ali dos crocodilos. Então, diante dessa situação, ele começou a nadar, e aí os crocodilos vinham e arrancavam até mesmo um pedaço da perna, um pedaço do braço, e o sangue começou a rolar pela água, todos começaram a gritar, as crianças também, e ele conseguiu nadar e chegar do outro lado, inclusive lá no palácio, e todos começaram a aplaudir ele. O rei naquele momento pediu para que fizesse curativos nele, limpasse ele, desse um banho nele, e para que ele voltasse limpo, porque ele precisava coroar exatamente aquele homem. E então, quando ele voltou, o rei chamou ele, e diante de toda a dinastia que estava ali paralisada, todos aplaudindo ele, fez a seguinte pergunta para ele: olha, todos nós queremos saber como realmente você foi o único homem valente. Realmente você tinha que ser o rei, porque você foi o único que conseguiu mergulhar, nadar e chegar até aqui. Você realmente é um homem diferenciado. Mas nos responda, o que te motivou a realmente ter tamanha coragem para fazer isso? Foi apenas a mão da princesa? Foi a coroa? Ou algo que mora dentro do seu coração? E ele disse: olha, rei, eu não sou tão corajoso e valente quanto está aparentando. E o rei disse: claro que é, você foi o único. E ele disse: é, rei, mas na verdade eu não sou tão corajoso e valente porque no final das contas me empurraram. Como eu já estava dentro da água, eu não tinha mais o que fazer. Eu tinha que nadar e eu consegui chegar até aqui do outro lado. Moral da história: quantas vezes na vida nós seremos empurrados para situações que no momento nós nos sentiremos incapazes. Porém, como aquele homem que teve que nadar diante de uma situação, assim somos nós. Às vezes, a vida
vai nos empurrar para o meio dos crocodilos. E os crocodilos não vão ter piedade de nós, não. Nós teremos que nadar. Nós vamos, às vezes, até nos machucar, vai até sangrar, mas nós temos que continuar adiante. Pare com esse vitimismo de achar que as pessoas apenas querem o seu mal e que você não tem capacidade para fazer uma coisa e outra. Acredite, você é capaz de nadar mesmo em meio a crocodilos. Então acredite que você pode chegar do outro lado. Ederson, mas não é legal ter que nos empurrar para diante de situações adversas. Pois é, a vida nos dará este presente. É uma dádiva. Existem dificuldades que nós podemos transformar em oportunidades. Então, diante dessa situação, eu quero que você entenda que mesmo que você esteja diante dos crocodilos, você é capaz de vencê-los. Diante dessa situação, existem duas forças que movem o ser humano. Quais são elas? Dor e prazer. Enquanto nós estamos sendo movidos pelo prazer, ótimo. Mas se nós pararmos, nós teremos que ser movidos mesmo que seja pela dor. E detalhe, a dor ninguém gosta de sentir ela. Porém, a zona de conforto, ela não nos leva para lugar nenhum, conforto nenhum nos dá no final das contas. Mas mesmo que você saiu da sua zona de conforto e já está dentro da água, continue nadando, não pare de nadar. Vai adiante, por quê? O que te espera do outro lado é muito maior do que aquilo que você não acreditava, mas o que te espera do outro lado é uma grande coroação e uma grande vitória. Diante dessa situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, nós estamos diante de crocodilos e muitos crocodilos vêm para dar aquela bocanhada para nos destruir. Mas uma coisa é fato, Deus te deu capacidade, sabedoria e inteligência para você se esquivar, nadar, mesmo em meio a sangramentos, nem em meio à dificuldade, à tormenta, você tem capacidade de chegar do outro lado com a graça de Deus. Curta, comente, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis e acredite que mesmo que se te empurrarem, entenda que isso não é uma maldade, mas pode ser uma bondade e uma dádiva de Deus.